É chegada a hora da nossa entrevista com o autor deste lançamento que vai aparecer na tela aí para você. Fake Brasil, a epidemia de falsas verdades, da editora Aves Rara. Guilherme Fiuza, seja muito bem-vindo ao nosso Morning Show. Nesta manhã é aqui que você vai pôr os pingos nos is. Bom dia, cara. Você tá bem, Fiuza? Salve, Paulo Matias, pessoal do Morning, saudades de todo mundo, prazer estar aqui. Prazer é nosso. Fiuza, eu não queria começar esse papo falando exatamente sobre os temas do seu livro. Nem queria falar de política, nem das personalidades da vida nacional. Eu queria mudar o rumo do nosso papo. De início, eu quero abordar contigo, o que eu quero abordar mesmo tem a ver com linguagem, com a tua escrita. Não só nesse livro, mas em toda a tua obra, para quem já leu. Elementos como a ironia e o sarcasmo são bem utilizados, o que acaba gerando muita risada por parte dos leitores, né? Por que é irresistível lançar mão desse tipo de estilo ao falar sobre o Brasil? Essa linguagem que você usa tem mais a ver com você, Guilherme Fiuza, ou com o país sobre o qual você escreve? Paulo, eu acho que tem mais a ver comigo. Eu sempre curti muito o humor, né? Sempre fui muito fã, desde o Monty Python e TV Pirata, eu sou biógrafo do Bussunda, né? E eu sempre gostei da crítica feita através do humor, né? Porque muitas vezes ali aquele inconformismo ou aquela raiva até, dependendo da situação, processada, ela pode se transformar em ironia, em sarcasmo, né? E aí você sai um pouco do óbvio, né? Você sai um pouco ali do declaratório e você, eu acho que provoca. Eu não sei, eu acho que a crítica com humor, ela muitas vezes é prazerosa até para quem é criticado, né? Eu mesmo já ri de algumas assim que fizeram em relação a mim. Então, eu acho que é um estilo que eu gosto, né? Eu sempre gostei. Ô Fiuza, entrando exatamente nesse ponto que você acabou de mencionar, o humor no Brasil, como é que é a tua avaliação? O que você está achando do cenário aí do humor no Brasil? Eu acho que o humor, Paulo, ele, assim, o fenômeno de maior talento que eu vejo na história recente é o do pessoal do Porta dos Fundos, né? O Gregório Vivier, o Fábio Porchat, acho que são pessoas muito talentosas e eu considero bons autores e bons atores também. Só que eles, por conta de um sinal desse tempo, eles se seduziram por um humor supostamente engajado, né? Que eu nem acho que seja, assim, eu acho que eles caíram um pouco. Eles eram caras muito punks, assim, como eu acho que os Cacetas também eram muito punks, no sentido de... os Cacetas, eles escreviam a TV Pirata numa época que a TV Globo, através do Boni, se abriu para criticar a sua própria programação, né? Eles sacaneavam as novelas e até os anunciantes, né? E eu acho que o Porta chegou também com essa força, mas eles caíram um pouco nessa coisa que aí não me agrada muito, nessa geleia que a gente está hoje, que são os supostos virtuosos, né? Uma suposta revolução de costumes, que cai sempre num moralismo, eu acho, politicamente correto. Então, acho que não só eles, como outros muito talentosos, hoje estão um pouco assim, né, fazendo aquele humor que você acaba não rindo, porque o cara, assim, a premissa de humor dele, por exemplo, é o Lula injustiçado. Aí você não consegue rir, né, do Lula injustiçado como premissa, né? Então eu acho que o humor está também sofrendo um pouquinho com esses tempos politicamente corretos, digamos assim. Perfeito. Vini. Ô Fiuza, muito bom dia, prazer falar contigo novamente. Fiuza, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse termo, né? Fake news. A fake news, ela é só uma mentira propriamente dita, ou você acredita que a fake news é uma manipulação da verdade de maneira um pouco mais sutil para poder chegar ali no objetivo, né, que é fazer ali uma difamação, manipular de fato a notícia e atingir uma pessoa que você queira atingir? Queria que você dissertasse sobre esse termo e se você acha que é um termo que realmente surgiu agora ou se antes já existia também, mas de uma outra forma.
Salve, Vini. Não, é isso aí. Acho que a primeira parte da tua pergunta eu concordo inteiramente. É a mentira, né? Fake news é a mentira que foi repaginada, né? Foi, digamos, invernizada para sustentar assim, uma hipótese de que houvesse um novo tipo de mentira, e como você descreveu na segunda parte, né? Seria mais insidiosa, né? Mais... com propósitos mais sofisticados de enganação. Mas eu acho que não. O que aconteceu de diferente no mundo hoje é a explosão da comunicação, né? Porque, de fato, a internet, as redes sociais, aquela mentira que, digamos, tinha pernas curtas, passou a ter pernas longas, né? Porque dá voltas ao mundo muito rapidamente. Mas eu não acho que tem novidade, não, em relação à falsidade, a mentir, tudo a mesma coisa. Até em relação ao jornalismo, né? Fala-se muito de fake news e tal, mas eu prefiro o jornalismo marrom, né? Imprensa marrom. Imprensa marrom é aquela imprensa que mente, que editorializa, que fica tentando induzir o seu consumidor de informação a pensar alguma coisa, né? Então, vejo assim, acho que mentira é mentira. Perfeito. Paulinha. No livro, Fiuza, você trata aí dos senhores da verdade. Quem são esses senhores da verdade e o que faz com que eles possam existir? Salve, Paulinha. Eu estou chamando de senhores da verdade, sim, de uma maneira bem provocativa, realmente, mas é proposital. Essa ideia dos checadores de fatos, né? Eu já tive até a oportunidade, Paulinha, de conversar com pessoas que trabalham, né, em agência de checagem e que até me procuraram para trocar ideias, uma postura muito interessante. E eu digo assim, a ideia de você trazer uma contextualização para os fatos, né? Isso, quando eu comecei no jornalismo, a pesquisa do Jornal do Brasil era um departamento importantíssimo, porque lá eles traziam justamente o background, eles traziam informações que ajudavam demais a produção do noticiário. Era assim ali o bunker da cultura do jornal, né? E eu acho que isso é bom, esse tipo de questão, quer dizer, você ter uma atividade assim, de gente que vem e diz, olha, essa notícia aqui, a gente vai colocá-la em perspectiva. Olha só, tem um contexto assim, um contexto assado, mas eu acho que os checadores, da maneira como eles começaram a se colocar, eles realmente se apresentam como aqueles que vão dizer de forma ali terminal o que é verdade. Isso eu considero pretensioso, até porque essas agências agem muitas vezes com temas bastante subjetivos, né? Com muita subjetividade. Então você acaba desviando, quer dizer, se você quer corrigir um desvio primário, que seria na notícia, você pode trazer um desvio secundário, que é na tentativa de trazer, né, um veredito sobre aquilo, que você talvez não tenha condições, né? Que você tem muitos temas que você não vai chegar nunca, a verdade absoluta. Joel. Bom, Fiuza, bom dia, tudo bem? Fiuza, vivemos numa época de polarização total. Eu entendo que existam duas, digamos assim, narrativas contrárias sobre o que a gente está vendo, né? Por uma delas, você tem a mídia tradicional muito enviesada e bastante corrupta, e que agora o domínio dela passa a ser furado pelo poder das redes sociais. E em outra olha, existe um jornalismo profissional, mas evidentemente com falhas, mas que tenta fazer um trabalho minimamente bom, e as redes sociais, aí gente que não tem nenhuma ética, nenhum padrão profissional, acaba conseguindo e espalhando, portanto, muitas fake news. Eu, mais ou menos, diria que você está mais no primeiro caso, assim, vendo o poder velho da mídia sendo vencido pelas redes sociais. Mas você não acha que também estamos vivendo, sim, uma epidemia de mentiras, de calúnias, de fake news? Pablo Vittar com Lei Rouanet fazendo programa na Globo, Jean Willis combinou a facada no Bolsonaro com o assassino. Até na Rádio Jovem Pan, um apresentador foi acusado de receber milhões, não era verdade, não era para ele o negócio do governo. Enfim, você não acha que é um problema social real isso, que algum tipo de saída, instituição, regra precisa ser criada para reduzir esse problema? Salve, Joel.
Eu acho sim, eu acho que é aquilo que a gente estava falando antes, né? Como se acelerou muito e as redes sociais são muito poderosas, né? Assim, porque é isso que você está dizendo, um perfil que pode não ser de alguém com credibilidade, né? Ou enfim, que tenha algum lastro ali, né? Ele pode alcançar muita gente. E esse público, né, vai consumir ali o que foi dito, se ele consumir aquilo como notícia, como verdade, ele vai estar embarcando numa canoa furada, né? O que eu acho, Joel, que deveria demarcar isso, eu queria assim, a minha proposta é a seguinte, a sociedade não pode renunciar ao bom senso, entendeu? A gente não pode jogar fora a nossa esperança, a nossa expectativa de que as pessoas tenham o seu discernimento. Eu acho que essa é a grande arma, né, para a educação, para o debate limpo, né, para a liberdade de expressão sadia, né? Então, você citou a grande imprensa, né? Eu acho fundamental, urgente, que a grande imprensa, não vou generalizar aqui, mas uma parte dela, boa parte, desista desse negócio de fazer campanha, né? Desista desse negócio de militância, né? Muitos deles estão, infelizmente, nisso aí, né? Caíram num vício de ficar afirmando ali teses. No fundo é o que está ali. Aqui não dá tempo da gente, né, destrinchar isso tudo, mas está acontecendo isso. Isso é muito ruim, porque realmente os grandes canais de credibilidade sempre foram os grandes veículos de imprensa, né? Nós devemos muito da democracia, da liberdade a esses grandes veículos. A Jovem Pan é um, e tem diversos outros aí que a gente tem sido obrigado a criticar, mas que são fundamentais na história da democracia brasileira. Não falando dos brasileiros, mas isso é mundial. E eu vejo, Joel, esse problema no mundo. Então, assim, quando a grande imprensa começa a escorregar e começa a ficar meio marrom, aí confunde, o público fica mais confuso, porque é o seguinte, eu não acho que você vá proibir nunca, né? Porque a gente já teve, antes da rede social, tinha rede de boatos, né? Tinha uma série de formas de maledicência que circulavam também, né? E reputações podiam ser queimadas de maneira injusta. Então, eu acho que a gente deve consumir informação, rede social, com o nosso discernimento. Eu, pelo menos, tento fazer isso. Às vezes tem uma pessoa ali que se apresenta bem, parece estar falando coisas que me interessam e tal, e daqui a pouco eu vejo que ela é histriônica, teatral e pouco afeita aos fatos. Tudo bem. Aí eu consumo aquilo como um folclore e não como uma fonte de informação. Adriles. Querido Fiuza, muitíssimo bom dia. Você sabe que eu sou seu fã, né? Fiuza, vamos para uma parte prática mesmo. Isolacionismo foi a pior fake news do ano. Causou fome, miséria, desemprego. O isolacionismo sem método, propagado pela OMS, que trancou o mundo inteiro ao mesmo tempo. O que você acha que causou esse tipo de assodamento feito em nome de uma falsa ciência, que foi um remédio muito mais amargo do que a pandemia em si, e tudo projeta, a FAO prevê quase 500 milhões de pessoas passando fome, abaixo da linha de pobreza. O que causou esse assodamento das pessoas em acreditarem nesse tipo de isolacionismo e o que causou esse arrobo pseudocientífico em isolar as pessoas? Hoje está provado que a imunidade de rebanho está praticamente aí debaixo do nosso queixo, e ainda existem isolacionistas querendo isolar, trancar as pessoas em lockdown. Duas perguntas. O que causou esse assodamento isolacionista e o que ainda causa esse tipo de sanha? É vaidade, é covardia, é vaidade intelectual de não perceber que a realidade está debaixo do seu nariz, como a Suécia, como o caso da Argentina, que se trancou e está numa miséria total e as pessoas e o governo não quer fazer as pessoas saírem. O que causa ainda esse tipo de propagação dessa imensa fake news que foi esse isolacionismo e esse, como você diz, de seita de terra parada? Pois é, Adriles, eu sou seu fã também, e pergunta difícil de responder, porque a origem disso vai precisar ser estudada, né? Acho que houve, de fato, aí excessos em relação a certezas que foram afirmadas
de maneira né, quer dizer, indevida, né, onde não havia certeza, se afirmou como se fossem certezas. Mas a minha impressão, Adriles, é que por que isso se deu, né? Eu acho que está ligado à sanha de poder, né? Assim, de fato, a questão de você pregar uma restrição brutal na vida das pessoas em sociedade, você reduz automaticamente, né, a capacidade de ação das pessoas, a capacidade de reação das pessoas, né? Eu não quero também entrar em teoria conspiratória aqui, mas de fato a gente viu uma ordem unida estranhíssima, né, que eu acho que a maioria, de certa forma, estranhou desde o início, né, aquela coisa da humanidade toda se trancando, parando de conviver, digamos assim, ou reduzindo brutalmente, para o vírus ficar do lado de fora até morrer de fome, né? Ou variantes disso, né? Não, então vamos parar de conviver para que passe, né, para que os casos, né, as pessoas sejam acometidas mais aos poucos, né? E questão da rede hospitalar e tal. Eu acho que podia ser uma hipótese até, né? Podia ser uma hipótese, um inimigo desconhecido, isso pode ter um potencial de contágio sem precedentes, como se fosse uma nuvem radioativa, né? Então você, né, mergulha num porão até ela passar. Só que com o percurso da experiência, foi-se sabendo um pouco mais sobre contágio, né? E aí começou a ficar muito artificial, né, Adriles, como você falou, essa insistência num tipo de trancamento que começou até a ser danoso, porque a gente cansou de ver, até nas áreas mais pobres, aglomerações em casa, né? E não houve das autoridades essa preocupação de separar os vulneráveis, de esclarecer. O Estado não poderia fazer tudo, né? Eu acho que faltou isso realmente. As autoridades ficaram... A gente viu no Brasil a aparição dos tiranetes, né? Os tiranetes que se revelaram descendo o sarrafo na população com o pretexto de cumprimento de medidas sanitárias. Isso foi uma coisa muito grave. E aí eu acho que isso conversa um pouquinho com a premissa inicial, né? Por que você viu gente, prefeito, governador e tal, baixando o sarrafo em população, batendo em mulher? E assim, para eles, para quem tem essa sanha violenta, né, e despótica, isso foi um orgasmo, porque eles puderam bater na população sem uma grita dos que habitualmente se dizem humanistas, né? Então, eu acho que está tudo misturado. Acho que o que há de pior nessa experiência excessiva do lockdown, na minha opinião, é justamente dar vazão às tentações de controle mais extremas, mais brutais, e ainda estão por aí, né? Ainda estão por aí. A relação da questão da vacina, que é um tema delicado, que não vai dar tempo de entrar aqui, mas não há dúvida, né, Adriles, que a pandemia apareceu para muita gente como uma forma fácil de controle total. Ô, Fiuza, mas eles conseguiram esse controle? Foi bem sucedida essa aprovação? Ou estão sendo desmascarados? Olha, acho que a gente está no meio dessa dúvida, né? Em parte foi, eu acho, bem sucedido, né? Em parte, muita gente que eu não acho que estava ali querendo fazer demagogia com isso, gente realmente assustada, mas gente esclarecida e que entrou. Tem pessoas que eu vejo assim que renunciaram a parte da sua capacidade de pensar mesmo, de discutir a questão, de trazer, de dimensionar o problema, tentar dimensionar o problema e o risco, como eles são. Eu vejo muita gente renunciando a isso, e isso é uma vitória parcial, sim, dos que tentaram controlar, estão tentando controlar. Muito bem, Fiuza, no nosso GC está escrito que o seu livro se chama Fake Brasil, mas Brasil está escrito com S, na realidade é com Z. Então, o nosso produtor Ricardo Arcon já me avisa aqui que ele faz parte da imprensa marrom e ele pede desculpas e ele corrige aqui este erro. O correto é Fake Brasil com Z. Vejam só o que acontece exatamente. Olha só a capa do nosso livro
livro aqui do Guilherme Fiuza, reforçada aqui a desculpa do nosso Ricardo Arcon, devidamente corrigido esse erro. Ô Fiuza, para a gente encerrar, eu vou pegar um trecho aqui da página 156 do seu livro, que você fala o seguinte: os supostos humanistas e democratas que viraram patrulheiros obscurantistas com a chegada da pandemia já vinham dando sinais da sua sanha autoritária. E depois que ficou clara a excitação deles com um brinquedo de controlar a vida dos outros, ficou também mais fácil de entender as falsas polêmicas dos últimos carnavais. O baile de máscaras dos hipócritas é anterior ao vírus. Ô Fiuza, que baile de máscaras é esse? Dá uma palhinha pra gente. Bom, em primeiro lugar, Matias, só para dizer que isso aí, o Arcon faz isso só para criar aí uma dinâmica no programa, tenho certeza que foi de propósito. Grande Ricardo Arcon. Olha, é isso, exatamente. A gente vinha falando dessa questão da afetação de virtude, né? Eu acho que isso é um mal do nosso tempo mesmo, né? Quer dizer, talvez as redes sociais tenham potencializado isso, ficou muito fácil você afetar uma preocupação de maneira rápida e superficial, né? Todas essas questões raciais, sexuais, por exemplo, né? Você demarca ali, você joga uma frase e aparentemente você já tem a sua grandeza reconhecida. Isso é complicado, né? Isso é perigoso. Então, acho que a gente já vinha nesse baile de máscaras, de pessoas querendo afetar, e tem um outro ponto, né, Matias, que, de fato, as redes sociais, o seu poder de fogo nas redes sociais te dá, hoje em dia, muita influência, né? Te dá muitos poderes em outros campos da sociedade. Então, isso é um rolo, porque você é meio convidado pela tentação de fazer uma embalagem bonitinha para você mesmo, né? E ir crescendo ali. E se você vai crescendo, você vai tendo novas oportunidades. Agora, a questão desses que tem essa sanha de mandar nos outros, essa sanha de apontar o dedo, essa paranoia, eu acho, né? A paranoia mesmo de acusar e se valorizar acusando o outro, né? Tem outro trecho do livro que eu falo, você tem que... a pessoa que não consegue mais olhar para dentro, né? Ela fica patrulhando, ela vira um patrulheiro. A realização pessoal dela é patrulhar o outro. E eu acho que isso já vinha acontecendo no Brasil e no mundo pela formação das igrejas, entre muitas aspas, das panelinhas. Então, perfeito. É muito sedutor, né? Você ter os amigos certos, né? No poder, no governo, no meio judicial, no meio acadêmico, né? Você monta a tua patota. E quanto mais poderosa ela for, mais protegido você estará das oscilações da vida real. Então eu vejo isso. O Brasil, pelo menos, especialmente o Brasil, né, que eu botei o Z para ficar assim, mais falso ainda, ele é uma federação de panelas, né? É uma confederação de panelas. E as pessoas passaram mesmo a ter esse vício, na minha opinião, né? Assim, como é que eu vou me desenvolver a partir de uma panela que me proteja muito bem. Muito bem, Guilherme Fiuza aqui no Morning Show, dando uma belíssima entrevista pra gente. Fiuza, brigadão, viu, cara? Valeu mesmo aí pelo papo, por tudo. Parabéns pelo teu livro. Já tá em todas as editoras? Como é que funciona? A galera já pode ir comprar, Fiuza? Tá, já tá nas livrarias. Muito obrigado, Paulo, galera toda do Morning. Um abração para vocês. Boa, então fica aí a dica. Fake Brasil, o novo livro do Guilherme Fiuza. Abração, Fiuza, valeu pela entrevista.